assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Brooke não imaginava que, em uma noite, seus sentimentos mudariam depois de encontrar o jovem músico Nick em uma estação de metrô de Nova York. Após perder o seu trem, Brooke precisa encontrar um meio de voltar para casa. Nick, o músico itinerante, presencia a aflição da moça e oferece-se para ajudá-la a encontrar um meio de retorno. O que ambos não contavam é que essa missão, que aparentemente seria simples, se tornaria uma verdadeira aventura, onde os dois acabariam passando por diversas situações. E muitas delas acabariam por aproximá-los um do outro. Durante toda a madrugada, Brooke e Nick vagam pelas ruas, procurando uma forma de Brooke chegar ao seu destino. Mas algo inesperado acontece, e um novo sentimento surge entre os dois, depois que segredos sobre suas personalidades e vidas são revelados durante a noite que passaram juntos. Agora, o dia amanhece, e eles terão que tomar uma difícil decisão antes da despedida. Imagina só, uma noite qualquer em Nova York, estação de metrô quase vazia, aquela vibe meio solitária, sabe? Aí entra em cena Brooke, uma mulher bem arrumada, andando rápido, focada em pegar o último trem para casa. Mas adivinha? Ela perde o trem. Simplesmente vê ele indo embora na frente dela. Pânico. Ela tá sem celular, sem carteira, sem nada. E agora? Como volta para casa? Enquanto isso, um cara toca trompete ali por perto, meio na dele, tentando ganhar uns trocados. Esse é o Nick. Ele percebe a aflição de Brooke, e como ele não é do tipo que ignora as coisas, resolve perguntar se tá tudo bem. Você precisa de ajuda? E é claro que Brooke, estressada do jeito que tá, não confia nele de cara. Afinal, ela nem conhece esse cara. Mas ela também não tem muitas opções, então começa a conversar, meio desconfiada. Nick descobre que ela precisa desesperadamente voltar para casa, mas não tem dinheiro. Ele tenta pagar um táxi para ela, mas, surpresa, o cartão dele é recusado. Ou seja, os dois estão quebrados. Agora imagina, dois desconhecidos, sem dinheiro, no meio da madrugada em Nova York. A solução? Procurar alternativas. Plano A. O celular, que não funciona. Primeiro, eles tentam ligar para o marido de Brooke de um telefone público. Sim, ainda existem telefones públicos, mas dá ruim. Ela esqueceu o número. Beleza, sem pânico. Partiu plano B. Plano B. Os amigos do Nick. Nick lembra de um casal de amigos que mora perto dali e pensa: se conseguirmos um celular emprestado ou um dinheiro com eles, problema resolvido. Eles andam até lá, batem na porta e ninguém atende. Óbvio, já tá de madrugada, mas Nick não desiste. Ele começa a tocar trompete na frente do prédio, o que é totalmente estranho e engraçado ao mesmo tempo, para ver se os amigos acordam. Resultado? Nada. Só um monte de vizinho irritado. Plano C. A carteira perdida Brooke lembra que deixou a carteira num hotel onde passou mais cedo. Ótimo, agora eles só precisam dar um jeito de chegar lá. Eles tentam um táxi, mas nenhum porque, eles não têm dinheiro. Então vão a pé. Chegam no hotel, Brooke tá aliviada, mas o hotel já fechou. O segurança não quer deixar ela entrar e pegar a carteira. Aí entra Nick, o cara do improviso. Ele inventa uma história absurda de que eles são noivos e que Brooke deixou o anel de noivado lá dentro. Dá certo? Não. O segurança só olha pra cara deles e manda embora. Plano D. A festa aleatória. Agora meio sem opções, Nick puxa Brooke pra dentro de uma festa de casamento que tá rolando numa outra parte do hotel. Qual é o plano agora? Ela pergunta. Sei lá, só entra no clima. Eles fingem que são convidados, dançam, dão risada. E, no meio disso, Nick rouba um celular que estava dando sopa numa mesa. Sim, um roubo. Ele só queria usar para ligar, mas Brooke surta. Você acabou de roubar um celular num casamento? Ele devolve rapidinho, antes que alguém perceba, e os dois saem de fininho. Nick percebe que Brooke está inquieta, meio nervosa, olhando para o relógio o tempo todo. Então ele pergunta: o que tem de tão urgente? Ela hesita, mas acaba soltando. Ela precisa voltar para casa antes do marido acordar. Ué, mas por quê? Nick estranha. E aí vem a bomba. O marido dela pode descobrir algo que não deveria. Nick não pressiona, mas dá pra ver que tem alguma coisa pesada aí. O ex que não sai da cabeça. Agora é a vez de Brooke perguntar sobre ele. E você?
O que tá fazendo sozinho por aí tocando trompete? Nick ri, meio sem jeito, e confessa que tá adiando um encontro com o grande amor da vida dele. Sabe quando você tem uma última chance de consertar algo, mas tem medo de que seja tarde demais? Ele conta que, anos atrás, deixou escapar a mulher que amava. E agora ela tá na cidade. Ele veio para tentar vê-la, mas não sabe se tem coragem. Brooke ouve, pensa um pouco e solta. Bom, você já me ajudou um monte, agora eu que vou te ajudar. Plano maluco, vamos ver essa mulher. Brooke decide que Nick precisa encontrar essa ex e resolver isso de uma vez. Ele reluta, mas acaba topando. Eles pegam um ônibus, finalmente conseguem carona, e vão até um hotel onde essa mulher supostamente está hospedada. Mas chegando lá, Nick congela. Não consigo. Brooke não aceita. Ela pega um papel, escreve uma mensagem rápida e pede para o recepcionista entregar no quarto da mulher. Agora, só resta esperar. O esconderijo e o segredo de Brooke. Enquanto isso, eles precisam de um lugar para passar o tempo. Como não tem dinheiro para um hotel, Nick lembra de um lugar. O porão de um prédio antigo que ele conhecia. Lá dentro, num sofá velho, eles finalmente relaxam. Brooke tira os sapatos, suspira e olha para ele. Sabe, eu nunca fui desse tipo de coisa, de sair por aí com um desconhecido. Nem eu. Ele sorri. E então, ela desaba. Confessa o que tá pesando tanto. Ela não pode voltar para casa porque deixou uma carta pro marido dizendo que sabia que ele estava traindo ela. Só que agora, ela se arrependeu. Ela não quer que o casamento acabe assim. Mas se ele encontrar a carta antes dela voltar, pode ser tarde demais. Nick fica sem palavras. Ele percebe que essa noite não é só sobre perder um trem. É sobre um casamento que pode estar prestes a acabar. O chamado do passado. De repente, o telefone de Nick toca. É ela. Brooke arregala os olhos. A ex dele respondeu. Agora vem o dilema. Nick corre atrás do passado ou fica com Brooke nessa missão de impedir que a carta destrua o casamento dela? Nick olha o celular tocando. Dá pra ver que ele tá dividido. Aquele momento que ele sonhou chegou, mas ele não esperava encontrar Brooke nessa noite maluca. Atende logo, ela diz, empurrando o telefone para ele. Ele respira fundo e atende. Alô? A conversa é rápida. A ex dele diz que recebeu o bilhete, mas ela já seguiu em frente. Tá com outra pessoa. Não tem mais espaço para ele na vida dela. Nick desliga. Silêncio total. Eu sinto muito, Brooke diz. Ele dá um sorriso triste, meio que tentando não demonstrar a dor. Faz parte, né? Brooke entende o que ele está sentindo. Ela também sabe como é perder alguém, como é ver algo importante escapar pelos dedos. Mas eles não têm tempo para tristeza agora. Ok, agora é minha vez. Eu preciso impedir que meu marido leia aquela carta. Nick respira fundo, se recompõe e concorda. Então vamos. A corrida contra o tempo. Eles saem correndo pelas ruas, tentando pegar o primeiro trem do dia. O tempo tá acabando. Se Brooke não chegar em casa a tempo, o marido dela vai acordar e encontrar a carta. Depois de tanto azar a noite inteira, eles finalmente têm um pouco de sorte. Pegam um táxi e correm para a estação. O trem tá quase saindo. Brooke e Nick se olham. Foi uma noite e tanto, hein? Ele diz meio rindo. A mais louca da minha vida. Brooke entra no trem, mas antes de a porta fechar, ela volta, sai correndo e abraça Nick. Não é só um abraço qualquer, é aquele abraço. O tipo que diz tudo sem precisar de palavras. Você vai ficar bem? Ela pergunta. Ele sorri. Vou. E você? Ela respira fundo. Acho que sim. O trem apita. Dessa vez ela precisa ir. Ela entra, as portas fecham e Nick fica parado na plataforma, vendo o trem se afastar. Ela se foi. O amanhecer e a última surpresa Nick anda sem rumo pela cidade, absorvendo tudo. Foi só uma noite, mas foi uma noite que mudou tudo. Ele pega o celular e percebe que tem algo no bolso do casaco. Um bilhete. Ele abre e lê. Eu queria que tivéssemos mais tempo. Mas talvez o que tivemos já tenha sido o suficiente. Ele sorri e segue em frente. O filme nos ensina que, às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Brooke e Nick não tinham planejado se conhecer. Ela estava desesperada para voltar para casa. Ele estava fugindo de um reencontro do passado. Nenhum dos dois imaginava que, em algumas horas, encontrariam alguém que mudaria completamente a maneira como viam a vida.
A gente vive achando que as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas que estão ao nosso lado há anos. Família, amigos, amores de longa data. Mas o filme mostra que, às vezes, um desconhecido pode nos entender melhor do que qualquer um. Nick e Brooke passaram apenas algumas horas juntos, mas nesse curto tempo, compartilharam sonhos, medos e segredos que talvez nunca tivessem contado a ninguém. Eles se tornaram confidentes, aliados e até um pouco apaixonados, mesmo sabendo que aquela noite tinha prazo de validade. Quantas vezes a gente já passou por algo assim? Conheceu alguém por acaso, em uma viagem, em um evento, em uma situação inesperada, e sentiu que aquela pessoa apareceu na nossa vida no momento certo? O filme nos faz lembrar que nem todas as conexões precisam durar para sempre para serem importantes. Brooke não imaginava que, em uma noite, seus sentimentos mudariam depois de encontrar o jovem músico Nick, em uma estação de metrô de Nova York. Após perder o seu trem, Brooke precisa encontrar um meio de voltar para casa. Nick, o músico itinerante, presencia a aflição da moça e oferece-se para ajudá-la a encontrar um meio de retorno. O que ambos não contavam é que essa missão, que aparentemente seria simples, se tornaria uma verdadeira aventura, onde os dois acabariam passando por diversas situações. E muitas delas acabariam por aproximá-los um do outro. Durante toda a madrugada, Brooke e Nick vagam pelas ruas, procurando uma forma de Brooke chegar ao seu destino. Mas algo inesperado acontece, e um novo sentimento surge entre os dois, depois que segredos sobre suas personalidades e vidas são revelados durante a noite que passaram juntos. Agora, o dia amanhece, e eles terão que tomar uma difícil decisão antes da despedida. Imagina só, uma noite qualquer em Nova York, estação de metrô quase vazia, aquela vibe meio solitária, sabe? Aí entra em cena Brooke, uma mulher bem arrumada, andando rápido, focada em pegar o último trem para casa. Mas adivinha? Ela perde o trem. Simplesmente vê ele indo embora na frente dela. Pânico. Ela tá sem celular, sem carteira, sem nada. E agora? Como volta para casa? Enquanto isso, um cara toca trompete ali por perto, meio na dele, tentando ganhar uns trocados. Esse é o Nick. Ele percebe a aflição de Brooke, e como ele não é do tipo que ignora as coisas, resolve perguntar se tá tudo bem. Você precisa de ajuda? E é claro que Brooke, estressada do jeito que tá, não confia nele de cara. Afinal, ela nem conhece esse cara. Mas ela também não tem muitas opções, então começa a conversar, meio desconfiada. Nick descobre que ela precisa desesperadamente voltar para casa, mas não tem dinheiro. Ele tenta pagar um táxi para ela, mas, surpresa, o cartão dele é recusado. Ou seja, os dois estão quebrados. Agora imagina, dois desconhecidos, sem dinheiro, no meio da madrugada em Nova York. A solução? Procurar alternativas. Plano A. O celular, que não funciona. Primeiro, eles tentam ligar para o marido de Brooke de um telefone público. Sim, ainda existem telefones públicos, mas dá ruim. Ela esqueceu o número. Beleza, sem pânico. Partiu plano B. Plano B. Os amigos do Nick. Nick lembra de um casal de amigos que mora perto dali e pensa: se conseguirmos um celular emprestado ou um dinheiro com eles, problema resolvido. Eles andam até lá, batem na porta e ninguém atende. Óbvio, já tá de madrugada, mas Nick não desiste. Ele começa a tocar trompete na frente do prédio, o que é totalmente estranho e engraçado ao mesmo tempo, para ver se os amigos acordam. Resultado? Nada. Só um monte de vizinho irritado. Plano C. A carteira perdida Brooke lembra que deixou a carteira num hotel onde passou mais cedo. Ótimo. Agora eles só precisam dar um jeito de chegar lá. Eles tentam um táxi, mas nenhum porque, eles não têm dinheiro. Então vão a pé. Chegam no hotel, Brooke tá aliviada, mas o hotel já fechou. O segurança não quer deixar ela entrar e pegar a carteira. Aí entra Nick, o cara do improviso. Ele inventa uma história absurda de que eles são noivos e que Brooke deixou o anel de noivado lá dentro. Dá certo? Não. O segurança só olha pra cara deles e manda embora. Plano D. A festa aleatória. Agora meio sem opções, Nick puxa Brooke pra dentro de uma festa de casamento que tá rolando numa outra parte do hotel. Qual é o plano agora? Ela pergunta. Sei lá, só entra no clima. Eles fingem que são convidados, dançam, dão risada. E, no meio disso, Nick rouba um celular que estava dando sopa numa mesa. Sim, um roubo. Ele só queria usar para ligar, mas Brooke surta. Você acabou de roubar um celular num casamento?
Ele devolve rapidinho, antes que alguém perceba, e os dois saem de fininho. Nick percebe que Brooke está inquieta, meio nervosa, olhando para o relógio o tempo todo. Então ele pergunta: "O que tem de tão urgente?" Ela hesita, mas acaba soltando. Ela precisa voltar para casa antes do marido acordar. Ué, mas por quê? Nick estranha. E aí vem a bomba. O marido dela pode descobrir algo que não deveria. Nick não pressiona, mas dá pra ver que tem alguma coisa pesada aí. O ex que não sai da cabeça. Agora é a vez de Brooke perguntar sobre ele. E você? O que tá fazendo sozinho por aí tocando trompete? Nick ri, meio sem jeito, e confessa que tá adiando um encontro com o grande amor da vida dele. Sabe quando você tem uma última chance de consertar algo, mas tem medo de que seja tarde demais? Ele conta que, anos atrás, deixou escapar a mulher que amava. E agora ela tá na cidade. Ele veio para tentar vê-la, mas não sabe se tem coragem. Brooke ouve, pensa um pouco e solta. Bom, você já me ajudou um monte, agora eu que vou te ajudar. Plano maluco, vamos ver essa mulher. Brooke decide que Nick precisa encontrar essa ex e resolver isso de uma vez. Ele reluta, mas acaba topando. Eles pegam um ônibus, finalmente conseguem carona, e vão até um hotel onde essa mulher supostamente está hospedada. Mas chegando lá, Nick congela. Não consigo. Brooke não aceita. Ela pega um papel, escreve uma mensagem rápida e pede para o recepcionista entregar no quarto da mulher. Agora, só resta esperar. O esconderijo e o segredo de Brooke. Enquanto isso, eles precisam de um lugar para passar o tempo. Como não tem dinheiro para um hotel, Nick lembra de um lugar. O porão de um prédio antigo que ele conhecia. Lá dentro, num sofá velho, eles finalmente relaxam. Brooke tira os sapatos, suspira e olha para ele. Sabe, eu nunca fui desse tipo de coisa. De sair por aí com um desconhecido. Nem eu. Ele sorri. E então, ela desaba. Confessa o que tá pesando tanto. Ela não pode voltar para casa porque deixou uma carta pro marido dizendo que sabia que ele estava traindo ela. Só que agora, ela se arrependeu. Ela não quer que o casamento acabe assim. Mas se ele encontrar a carta antes dela voltar, pode ser tarde demais. Nick fica sem palavras. Ele percebe que essa noite não é só sobre perder um trem. É sobre um casamento que pode estar prestes a acabar. O chamado do passado. De repente, o telefone de Nick toca. É ela. Brooke arregala os olhos. A ex dele respondeu. Agora vem o dilema. Nick corre atrás do passado ou fica com Brooke nessa missão de impedir que a carta destrua o casamento dela? Nick olha o celular tocando. Dá pra ver que ele tá dividido. Aquele momento que ele sonhou chegou, mas ele não esperava encontrar Brooke nessa noite maluca. Atende logo, ela diz, empurrando o telefone pra ele. Ele respira fundo e atende. Alô? A conversa é rápida. A ex dele diz que recebeu o bilhete, mas ela já seguiu em frente. Tá com outra pessoa. Não tem mais espaço pra ele na vida dela. Nick desliga. Silêncio total. Eu sinto muito, Brooke diz. Ele dá um sorriso triste, meio que tentando não demonstrar a dor. Faz parte, né? Brooke entende o que ele está sentindo. Ela também sabe como é perder alguém, como é ver algo importante escapar pelos dedos. Mas eles não têm tempo para tristeza agora. Ok, agora é minha vez. Eu preciso impedir que meu marido leia aquela carta. Nick respira fundo, se recompõe e concorda. Então vamos. A corrida contra o tempo. Eles saem correndo pelas ruas, tentando pegar o primeiro trem do dia. O tempo tá acabando. Se Brooke não chegar em casa a tempo, o marido dela vai acordar e encontrar a carta. Depois de tanto azar a noite inteira, eles finalmente têm um pouco de sorte. Pegam um táxi e correm para a estação. O trem tá quase saindo. Brooke e Nick se olham. Foi uma noite e tanto, hein? Ele diz meio rindo. A mais louca da minha vida. Brooke entra no trem, mas antes de a porta fechar, ela volta, sai correndo e abraça Nick. Não é só um abraço qualquer, é aquele abraço. O tipo que diz tudo sem precisar de palavras. Você vai ficar bem? Ela pergunta. Ele sorri. Vou. E você? Ela respira fundo. Acho que sim. O trem apita. Dessa vez ela precisa ir. Ela entra, as portas fecham e Nick fica parado na plataforma, vendo o trem se afastar. Ela se foi. O amanhecer e a última surpresa Nick
Anda sem rumo pela cidade, absorvendo tudo. Foi só uma noite, mas foi uma noite que mudou tudo. Ele pega o celular e percebe que tem algo no bolso do casaco. Um bilhete. Ele abre e lê. Eu queria que tivéssemos mais tempo. Mas talvez o que tivemos já tenha sido o suficiente. Ele sorri e segue em frente. O filme nos ensina que, às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Brooke e Nick não tinham planejado se conhecer. Ela estava desesperada para voltar para casa. Ele estava fugindo de um reencontro do passado. Nenhum dos dois imaginava que, em algumas horas, encontrariam alguém que mudaria completamente a maneira como viam a vida. A gente vive achando que as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas que estão ao nosso lado há anos. Família, amigos, amores de longa data. Mas o filme mostra que, às vezes, um desconhecido pode nos entender melhor do que qualquer um. Nick e Brooke passaram apenas algumas horas juntos, mas nesse curto tempo, compartilharam sonhos, medos e segredos que talvez nunca tivessem contado a ninguém. Eles se tornaram confidentes, aliados e até um pouco apaixonados, mesmo sabendo que aquela noite tinha prazo de validade. Quantas vezes a gente já passou por algo assim? Conheceu alguém por acaso, em uma viagem, em um evento, em uma situação inesperada, e sentiu que aquela pessoa apareceu na nossa vida no momento certo? O filme nos faz lembrar que nem todas as conexões precisam durar para sempre para serem importantes. Brooke não imaginava que, em uma noite, seus sentimentos mudariam depois de encontrar o jovem músico Nick, em uma estação de metrô de Nova York. Após perder o seu trem, Brooke precisa encontrar um meio de voltar para casa. Nick, o músico itinerante, presencia a aflição da moça e oferece-se para ajudá-la a encontrar um meio de retorno. O que ambos não contavam é que essa missão, que aparentemente seria simples, se tornaria uma verdadeira aventura, onde os dois acabariam passando por diversas situações. E muitas delas acabariam por aproximá-los um do outro. Durante toda a madrugada, Brooke e Nick vagam pelas ruas, procurando uma forma de Brooke chegar ao seu destino. Mas algo inesperado acontece, e um novo sentimento surge entre os dois, depois que segredos sobre suas personalidades e vidas são revelados durante a noite que passaram juntos. Agora, o dia amanhece, e eles terão que tomar uma difícil decisão antes da despedida. Imagina só, uma noite qualquer em Nova York, estação de metrô quase vazia, aquela vibe meio solitária, sabe? Aí entra em cena Brooke, uma mulher bem arrumada, andando rápido, focada em pegar o último trem para casa. Mas adivinha? Ela perde o trem. Simplesmente vê ele indo embora na frente dela. Pânico. Ela tá sem celular, sem carteira, sem nada. E agora? Como volta para casa? Enquanto isso, um cara toca trompete ali por perto, meio na dele, tentando ganhar uns trocados. Esse é o Nick. Ele percebe a aflição de Brooke, e como ele não é do tipo que ignora as coisas, resolve perguntar se tá tudo bem. Você precisa de ajuda? E é claro que Brooke, estressada do jeito que tá, não confia nele de cara. Afinal, ela nem conhece esse cara. Mas ela também não tem muitas opções, então começa a conversar, meio desconfiada. Nick descobre que ela precisa desesperadamente voltar para casa, mas não tem dinheiro. Ele tenta pagar um táxi para ela, mas, surpresa, o cartão dele é recusado. Ou seja, os dois estão quebrados. Agora imagina, dois desconhecidos, sem dinheiro, no meio da madrugada em Nova York. A solução? Procurar alternativas. Plano A. O celular, que não funciona. Primeiro, eles tentam ligar para o marido de Brooke de um telefone público. Sim, ainda existem telefones públicos, mas dá ruim. Ela esqueceu o número. Beleza, sem pânico. Partiu plano B. Plano B. Os amigos do Nick. Nick lembra de um casal de amigos que mora perto dali e pensa: se conseguirmos um celular emprestado ou um dinheiro com eles, problema resolvido. Eles andam até lá, batem na porta e ninguém atende. Óbvio, já tá de madrugada, mas Nick não desiste. Ele começa a tocar trompete na frente do prédio, o que é totalmente estranho e engraçado ao mesmo tempo, para ver se os amigos acordam. Resultado? Nada. Só um monte de vizinho irritado. Plano C. A carteira perdida Brooke lembra que deixou a carteira num hotel onde passou mais cedo. Ótimo, agora eles só precisam dar um jeito de chegar lá. Eles tentam um táxi, mas nenhum porque, eles não têm dinheiro. Então vão a pé. Chegam no hotel, Brooke tá aliviada, mas o hotel já fechou. O segurança não quer deixar ela entrar e pegar a carteira.
Aí entra Nick, o cara do improviso. Ele inventa uma história absurda de que eles são noivos e que Brooke deixou o anel de noivado lá dentro. Dá certo? Não. O segurança só olha pra cara deles e manda embora. Plano D. A festa aleatória. Agora meio sem opções, Nick puxa Brooke pra dentro de uma festa de casamento que tá rolando numa outra parte do hotel. Qual é o plano agora? Ela pergunta. Sei lá, só entra no clima. Eles fingem que são convidados, dançam, dão risada. E, no meio disso, Nick rouba um celular que estava dando sopa numa mesa. Sim, um roubo. Ele só queria usar para ligar, mas Brooke surta. Você acabou de roubar um celular num casamento? Ele devolve rapidinho, antes que alguém perceba, e os dois saem de fininho. Nick percebe que Brooke está inquieta, meio nervosa, olhando para o relógio o tempo todo. Então ele pergunta, o que tem de tão urgente? Ela hesita, mas acaba soltando. Ela precisa voltar para casa antes do marido acordar. Ué, mas por quê? Nick estranha. E aí vem a bomba. O marido dela pode descobrir algo que não deveria. Nick não pressiona, mas dá pra ver que tem alguma coisa pesada aí. O ex que não sai da cabeça. Agora é a vez de Brooke perguntar sobre ele. E você? O que tá fazendo sozinho por aí tocando trompete? Nick ri, meio sem jeito, e confessa que tá adiando um encontro com o grande amor da vida dele. Sabe quando você tem uma última chance de consertar algo, mas tem medo de que seja tarde demais? Ele conta que, anos atrás, deixou escapar a mulher que amava. E agora ela tá na cidade. Ele veio pra tentar vê-la, mas não sabe se tem coragem. Brooke ouve, pensa um pouco e solta. Bom, você já me ajudou um monte, agora eu que vou te ajudar. Plano maluco, vamos ver essa mulher. Brooke decide que Nick precisa encontrar essa ex e resolver isso de uma vez. Ele reluta, mas acaba topando. Eles pegam um ônibus, finalmente conseguem carona, e vão até um hotel onde essa mulher supostamente está hospedada. Mas chegando lá, Nick congela. Não consigo. Brooke não aceita. Ela pega um papel, escreve uma mensagem rápida e pede para o recepcionista entregar no quarto da mulher. Agora, só resta esperar. O esconderijo e o segredo de Brooke. Enquanto isso, eles precisam de um lugar para passar o tempo. Como não tem dinheiro para um hotel, Nick lembra de um lugar. O porão de um prédio antigo que ele conhecia. Lá dentro, num sofá velho, eles finalmente relaxam. Brooke tira os sapatos, suspira e olha para ele. Sabe, eu nunca fui desse tipo de coisa. De sair por aí com um desconhecido. Nem eu. Ele sorri. E então, ela desaba. Confessa o que tá pesando tanto. Ela não pode voltar para casa porque deixou uma carta pro marido dizendo que sabia que ele estava traindo ela. Só que agora, ela se arrependeu. Ela não quer que o casamento acabe assim. Mas se ele encontrar a carta antes dela voltar, pode ser tarde demais. Nick fica sem palavras. Ele percebe que essa noite não é só sobre perder um trem. É sobre um casamento que pode estar prestes a acabar. O chamado do passado. De repente, o telefone de Nick toca. É ela. Brooke arregala os olhos. A ex dele respondeu. Agora vem o dilema. Nick corre atrás do passado ou fica com Brooke nessa missão de impedir que a carta destrua o casamento dela? Nick olha o celular tocando. Dá pra ver que ele tá dividido. Aquele momento que ele sonhou chegou, mas ele não esperava encontrar Brooke nessa noite maluca. Atende logo, ela diz, empurrando o telefone pra ele. Ele respira fundo e atende. Alô? A conversa é rápida. A ex dele diz que recebeu o bilhete, mas ela já seguiu em frente. Tá com outra pessoa. Não tem mais espaço pra ele na vida dela. Nick desliga. Silêncio total. Eu sinto muito, Brooke diz. Ele dá um sorriso triste, meio que tentando não demonstrar a dor. Faz parte, né? Brooke entende o que ele está sentindo. Ela também sabe como é perder alguém, como é ver algo importante escapar pelos dedos. Mas eles não têm tempo para tristeza agora. Ok, agora é minha vez. Eu preciso impedir que meu marido leia aquela carta. Nick respira fundo, se recompõe e concorda. Então vamos. A corrida contra o tempo. Eles saem correndo pelas ruas, tentando pegar o primeiro trem do dia. O tempo tá acabando. Se Brooke não chegar em casa a tempo, o marido dela vai acordar e encontrar a carta. Depois de tanto azar a noite inteira, eles finalmente têm um pouco de sorte. Pegam um táxi e correm para a estação. O trem tá quase saindo.
Brooke e Nick se olham. Foi uma noite e tanto, hein? Ele diz meio rindo. A mais louca da minha vida. Brooke entra no trem, mas antes de a porta fechar, ela volta, sai correndo e abraça Nick. Não é só um abraço qualquer, é aquele abraço. O tipo que diz tudo sem precisar de palavras. Você vai ficar bem? Ela pergunta. Ele sorri. Vou. E você? Ela respira fundo. Acho que sim. O trem apita. Dessa vez ela precisa ir. Ela entra, as portas fecham e Nick fica parado na plataforma, vendo o trem se afastar. Ela se foi. O amanhecer e a última surpresa Nick anda sem rumo pela cidade, absorvendo tudo. Foi só uma noite, mas foi uma noite que mudou tudo. Ele pega o celular e percebe que tem algo no bolso do casaco. Um bilhete. Ele abre e lê. Eu queria que tivéssemos mais tempo. Mas talvez o que tivemos já tenha sido o suficiente. Ele sorri e segue em frente. O filme nos ensina que, às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Brooke e Nick não tinham planejado se conhecer. Ela estava desesperada para voltar para casa. Ele estava fugindo de um reencontro do passado. Nenhum dos dois imaginava que, em algumas horas, encontrariam alguém que mudaria completamente a maneira como viam a vida. A gente vive achando que as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas que estão ao nosso lado há anos. Família, amigos, amores de longa data. Mas o filme mostra que, às vezes, um desconhecido pode nos entender melhor do que qualquer um. Nick e Brooke passaram apenas algumas horas juntos, mas nesse curto tempo, compartilharam sonhos, medos e segredos que talvez nunca tivessem contado a ninguém. Eles se tornaram confidentes, aliados e até um pouco apaixonados, mesmo sabendo que aquela noite tinha prazo de validade. Quantas vezes a gente já passou por algo assim? Conheceu alguém por acaso, em uma viagem, em um evento, em uma situação inesperada, e sentiu que aquela pessoa apareceu na nossa vida no momento certo? O filme nos faz lembrar que nem todas as conexões precisam durar para sempre para serem importantes. Brooke não imaginava que, em uma noite, seus sentimentos mudariam depois de encontrar o jovem músico Nick, em uma estação de metrô de Nova York. Após perder o seu trem, Brooke precisa encontrar um meio de voltar para casa. Nick, o músico itinerante, presencia a aflição da moça e oferece-se para ajudá-la a encontrar um meio de retorno. O que ambos não contavam é que essa missão, que aparentemente seria simples, se tornaria uma verdadeira aventura, onde os dois acabariam passando por diversas situações. E muitas delas acabariam por aproximá-los um do outro. Durante toda a madrugada, Brooke e Nick vagam pelas ruas, procurando uma forma de Brooke chegar ao seu destino. Mas algo inesperado acontece, e um novo sentimento surge entre os dois, depois que segredos sobre suas personalidades e vidas são revelados durante a noite que passaram juntos. Agora, o dia amanhece, e eles terão que tomar uma difícil decisão antes da despedida. Imagina só, uma noite qualquer em Nova York, estação de metrô quase vazia, aquela vibe meio solitária, sabe? Aí entra em cena Brooke, uma mulher bem arrumada, andando rápido, focada em pegar o último trem para casa. Mas adivinha? Ela perde o trem. Simplesmente vê ele indo embora na frente dela. Pânico. Ela tá sem celular, sem carteira, sem nada. E agora? Como volta para casa? Enquanto isso, um cara toca trompete ali por perto, meio na dele, tentando ganhar uns trocados. Esse é o Nick. Ele percebe a aflição de Brooke, e como ele não é do tipo que ignora as coisas, resolve perguntar se tá tudo bem. Você precisa de ajuda? E é claro que Brooke, estressada do jeito que tá, não confia nele de cara. Afinal, ela nem conhece esse cara. Mas ela também não tem muitas opções, então começa a conversar, meio desconfiada. Nick descobre que ela precisa desesperadamente voltar para casa, mas não tem dinheiro. Ele tenta pagar um táxi para ela, mas, surpresa, o cartão dele é recusado. Ou seja, os dois estão quebrados. Agora imagina, dois desconhecidos, sem dinheiro, no meio da madrugada em Nova York. A solução? Procurar alternativas. Plano A. O celular, que não funciona. Primeiro, eles tentam ligar para o marido de Brooke de um telefone público. Sim, ainda existem telefones públicos, mas dá ruim. Ela esqueceu o número. Beleza, sem pânico. Partiu plano B. Plano B. Os amigos do Nick. Nick lembra de um casal de amigos que mora perto dali e pensa: se conseguirmos um celular emprestado ou um dinheiro com eles, problema resolvido. Eles andam até lá,
Batem na porta e ninguém atende. Óbvio, já tá de madrugada, mas Nick não desiste. Ele começa a tocar trompete na frente do prédio, o que é totalmente estranho e engraçado ao mesmo tempo, para ver se os amigos acordam. Resultado? Nada. Só um monte de vizinho irritado. Plano C. A carteira perdida Brooke lembra que deixou a carteira num hotel onde passou mais cedo. Ótimo. Agora eles só precisam dar um jeito de chegar lá. Eles tentam um táxi, mas nenhum porque, eles não têm dinheiro. Então vão a pé. Chegam no hotel, Brooke tá aliviada, mas o hotel já fechou. O segurança não quer deixar ela entrar e pegar a carteira. Aí entra Nick, o cara do improviso. Ele inventa uma história absurda de que eles são noivos e que Brooke deixou o anel de noivado lá dentro. Dá certo? Não. O segurança só olha pra cara deles e manda embora. Plano D. A festa aleatória. Agora meio sem opções, Nick puxa Brooke pra dentro de uma festa de casamento que tá rolando numa outra parte do hotel. Qual é o plano agora? Ela pergunta. Sei lá, só entra no clima. Eles fingem que são convidados, dançam, dão risada. E, no meio disso, Nick rouba um celular que estava dando sopa numa mesa. Sim, um roubo. Ele só queria usar para ligar, mas Brooke surta. Você acabou de roubar um celular num casamento? Ele devolve rapidinho, antes que alguém perceba, e os dois saem de fininho. Nick percebe que Brooke está inquieta, meio nervosa, olhando para o relógio o tempo todo. Então ele pergunta, o que tem de tão urgente? Ela hesita, mas acaba soltando. Ela precisa voltar para casa antes do marido acordar. Ué, mas por quê? Nick estranha. E aí vem a bomba. O marido dela pode descobrir algo que não deveria. Nick não pressiona, mas dá pra ver que tem alguma coisa pesada aí. O ex que não sai da cabeça. Agora é a vez de Brooke perguntar sobre ele. E você? O que tá fazendo sozinho por aí tocando trompete? Nick ri, meio sem jeito, e confessa que tá adiando um encontro com o grande amor da vida dele. Sabe quando você tem uma última chance de consertar algo, mas tem medo de que seja tarde demais? Ele conta que, anos atrás, deixou escapar a mulher que amava. E agora ela tá na cidade. Ele veio pra tentar vê-la, mas não sabe se tem coragem. Brooke ouve, pensa um pouco e solta. Bom, você já me ajudou um monte, agora eu que vou te ajudar. Plano maluco, vamos ver essa mulher. Brooke decide que Nick precisa encontrar essa ex e resolver isso de uma vez. Ele reluta, mas acaba topando. Eles pegam um ônibus, finalmente conseguem carona, e vão até um hotel onde essa mulher supostamente está hospedada. Mas chegando lá, Nick congela. Não consigo. Brooke não aceita. Ela pega um papel, escreve uma mensagem rápida e pede para o recepcionista entregar no quarto da mulher. Agora, só resta esperar. O esconderijo e o segredo de Brooke. Enquanto isso, eles precisam de um lugar para passar o tempo. Como não tem dinheiro para um hotel, Nick lembra de um lugar. O porão de um prédio antigo que ele conhecia. Lá dentro, num sofá velho, eles finalmente relaxam. Brooke tira os sapatos, suspira e olha para ele. Sabe, eu nunca fui desse tipo de coisa, de sair por aí com um desconhecido. Nem eu. Ele sorri. E então, ela desaba. Confessa o que tá pesando tanto. Ela não pode voltar para casa porque deixou uma carta pro marido dizendo que sabia que ele estava traindo ela. Só que agora, ela se arrependeu. Ela não quer que o casamento acabe assim. Mas se ele encontrar a carta antes dela voltar, pode ser tarde demais. Nick fica sem palavras. Ele percebe que essa noite não é só sobre perder um trem. É sobre um casamento que pode estar prestes a acabar. O chamado do passado. De repente, o telefone de Nick toca. É ela. Brooke arregala os olhos. A ex dele respondeu. Agora vem o dilema. Nick corre atrás do passado ou fica com Brooke nessa missão de impedir que a carta destrua o casamento dela? Nick olha o celular tocando. Dá pra ver que ele tá dividido. Aquele momento que ele sonhou chegou, mas ele não esperava encontrar Brooke nessa noite maluca. Atende logo, ela diz, empurrando o telefone pra ele. Ele respira fundo e atende. Alô? A conversa é rápida. A ex dele diz que recebeu o bilhete, mas ela já seguiu em frente. Tá com outra pessoa. Não tem mais espaço pra ele na vida dela. Nick desliga. Silêncio total. Eu sinto muito, Brooke diz. Ele dá um sorriso triste, meio que tentando não demonstrar a dor. Faz parte, né? Brooke entende o que ele tá sentindo.
Ela também sabe como é perder alguém, como é ver algo importante escapar pelos dedos. Mas eles não têm tempo para tristeza agora. Ok, agora é minha vez. Eu preciso impedir que meu marido leia aquela carta. Nick respira fundo, se recompõe e concorda. Então vamos. A corrida contra o tempo. Eles saem correndo pelas ruas, tentando pegar o primeiro trem do dia. O tempo está acabando. Se Brooke não chegar em casa a tempo, o marido dela vai acordar e encontrar a carta. Depois de tanto azar a noite inteira, eles finalmente têm um pouco de sorte. Pegam um táxi e correm para a estação. O trem está quase saindo. Brooke e Nick se olham. Foi uma noite e tanto, hein? Ele diz meio rindo. A mais louca da minha vida. Brooke entra no trem, mas antes de a porta fechar, ela volta, sai correndo e abraça Nick. Não é só um abraço qualquer, é aquele abraço. O tipo que diz tudo sem precisar de palavras. Você vai ficar bem? Ela pergunta. Ele sorri. Vou. E você? Ela respira fundo. Acho que sim. O trem apita. Dessa vez ela precisa ir. Ela entra, as portas fecham e Nick fica parado na plataforma, vendo o trem se afastar. Ela se foi. O amanhecer e a última surpresa Nick anda sem rumo pela cidade, absorvendo tudo. Foi só uma noite, mas foi uma noite que mudou tudo. Ele pega o celular e percebe que tem algo no bolso do casaco. Um bilhete. Ele abre e lê. Eu queria que tivéssemos mais tempo. Mas talvez o que tivemos já tenha sido o suficiente. Ele sorri e segue em frente. O filme nos ensina que, às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Brooke e Nick não tinham planejado se conhecer. Ela estava desesperada para voltar para casa. Ele estava fugindo de um reencontro do passado. Nenhum dos dois imaginava que, em algumas horas, encontrariam alguém que mudaria completamente a maneira como viam a vida. A gente vive achando que as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas que estão ao nosso lado há anos. Família, amigos, amores de longa data. Mas o filme mostra que, às vezes, um desconhecido pode nos entender melhor do que qualquer um. Nick e Brooke passaram apenas algumas horas juntos, mas nesse curto tempo, compartilharam sonhos, medos e segredos que talvez nunca tivessem contado a ninguém. Eles se tornaram confidentes, aliados e até um pouco apaixonados, mesmo sabendo que aquela noite tinha prazo de validade. Quantas vezes a gente já passou por algo assim? Conheceu alguém por acaso, em uma viagem, em um evento, em uma situação inesperada, e sentiu que aquela pessoa apareceu na nossa vida no momento certo? O filme nos faz lembrar que nem todas as conexões precisam durar para sempre para serem importantes. Brooke não imaginava que, em uma noite, seus sentimentos mudariam depois de encontrar o jovem músico Nick, em uma estação de metrô de Nova York. Após perder o seu trem, Brooke precisa encontrar um meio de voltar para casa. Nick, o músico itinerante, presencia a aflição da moça e oferece-se para ajudá-la a encontrar um meio de retorno. O que ambos não contavam é que essa missão, que aparentemente seria simples, se tornaria uma verdadeira aventura, onde os dois acabariam passando por diversas situações. E muitas delas acabariam por aproximá-los um do outro. Durante toda a madrugada, Brooke e Nick vagam pelas ruas, procurando uma forma de Brooke chegar ao seu destino. Mas algo inesperado acontece, e um novo sentimento surge entre os dois, depois que segredos sobre suas personalidades e vidas são revelados durante a noite que passaram juntos. Agora, o dia amanhece, e eles terão que tomar uma difícil decisão antes da despedida. Imagina só, uma noite qualquer em Nova York, estação de metrô quase vazia, aquela vibe meio solitária, sabe? Aí entra em cena Brooke, uma mulher bem arrumada, andando rápido, focada em pegar o último trem para casa. Mas adivinha? Ela perde o trem. Simplesmente vê ele indo embora na frente dela. Pânico. Ela tá sem celular, sem carteira, sem nada. E agora? Como volta para casa? Enquanto isso, um cara toca trompete ali por perto, meio na dele, tentando ganhar uns trocados. Esse é o Nick. Ele percebe a aflição de Brooke, e como ele não é do tipo que ignora as coisas, resolve perguntar se tá tudo bem. Você precisa de ajuda? E é claro que Brooke, estressada do jeito que tá, não confia nele de cara. Afinal, ela nem conhece esse cara. Mas ela também não tem muitas opções, então começa a conversar, meio desconfiada. Nick descobre que ela precisa desesperadamente voltar para casa, mas não tem dinheiro.
Ele tenta pagar um táxi para ela, mas, surpresa, o cartão dele é recusado. Ou seja, os dois estão quebrados. Agora imagina, 2 desconhecidos, sem dinheiro, no meio da madrugada em Nova York. A solução? Procurar alternativas. Plano A. O celular, que não funciona. Primeiro, eles tentam ligar para o marido de Brooke de um telefone público. Sim, ainda existem telefones públicos, mas dá ruim. Ela esqueceu o número. Beleza, sem pânico. Partiu plano B. Plano B. Os amigos do Nick. Nick lembra de um casal de amigos que mora perto dali e pensa: se conseguirmos um celular emprestado ou um dinheiro com eles, problema resolvido. Eles andam até lá, batem na porta e ninguém atende. Óbvio, já tá de madrugada, mas Nick não desiste. Ele começa a tocar trompete na frente do prédio, o que é totalmente estranho e engraçado ao mesmo tempo, para ver se os amigos acordam. Resultado? Nada. Só um monte de vizinho irritado. Plano C. A carteira perdida. Brooke lembra que deixou a carteira num hotel onde passou mais cedo. Ótimo. Agora eles só precisam dar um jeito de chegar lá. Eles tentam um táxi, mas nenhum porque, eles não têm dinheiro. Então vão a pé. Chegam no hotel, Brooke tá aliviada, mas o hotel já fechou. O segurança não quer deixar ela entrar e pegar a carteira. Aí entra Nick, o cara do improviso. Ele inventa uma história absurda de que eles são noivos e que Brooke deixou o anel de noivado lá dentro. Dá certo? Não. O segurança só olha pra cara deles e manda embora. Plano D. A festa aleatória. Agora meio sem opções, Nick puxa Brooke pra dentro de uma festa de casamento que tá rolando numa outra parte do hotel. Qual é o plano agora? Ela pergunta. Sei lá, só entra no clima. Eles fingem que são convidados, dançam, dão risada. E, no meio disso, Nick rouba um celular que estava dando sopa numa mesa. Sim, um roubo. Ele só queria usar para ligar, mas Brooke surta. Você acabou de roubar um celular num casamento? Ele devolve rapidinho, antes que alguém perceba, e os dois saem de fininho. Nick percebe que Brooke está inquieta, meio nervosa, olhando para o relógio o tempo todo. Então ele pergunta: o que tem de tão urgente? Ela hesita, mas acaba soltando. Ela precisa voltar para casa antes do marido acordar. Ué, mas por quê? Nick estranha. E aí vem a bomba. O marido dela pode descobrir algo que não deveria. Nick não pressiona, mas dá pra ver que tem alguma coisa pesada aí. O ex que não sai da cabeça. Agora é a vez de Brooke perguntar sobre ele. E você? O que tá fazendo sozinho por aí tocando trompete? Nick ri, meio sem jeito, e confessa que tá adiando um encontro com o grande amor da vida dele. Sabe quando você tem uma última chance de consertar algo, mas tem medo de que seja tarde demais? Ele conta que, anos atrás, deixou escapar a mulher que amava. E agora ela tá na cidade. Ele veio para tentar vê-la, mas não sabe se tem coragem. Brooke ouve, pensa um pouco e solta. Bom, você já me ajudou um monte, agora eu que vou te ajudar. Plano maluco, vamos ver essa mulher. Brooke decide que Nick precisa encontrar essa ex e resolver isso de uma vez. Ele reluta, mas acaba topando. Eles pegam um ônibus, finalmente conseguem carona, e vão até um hotel onde essa mulher supostamente está hospedada. Mas chegando lá, Nick congela. Não consigo. Brooke não aceita. Ela pega um papel, escreve uma mensagem rápida e pede para o recepcionista entregar no quarto da mulher. Agora, só resta esperar. O esconderijo e o segredo de Brooke. Enquanto isso, eles precisam de um lugar para passar o tempo. Como não tem dinheiro para um hotel, Nick lembra de um lugar. O porão de um prédio antigo que ele conhecia. Lá dentro, num sofá velho, eles finalmente relaxam. Brooke tira os sapatos, suspira e olha para ele. Sabe, eu nunca fui desse tipo de coisa. De sair por aí com um desconhecido. Nem eu. Ele sorri. E então, ela desaba. Confessa o que tá pesando tanto. Ela não pode voltar para casa porque deixou uma carta pro marido dizendo que sabia que ele estava traindo ela. Só que agora, ela se arrependeu. Ela não quer que o casamento acabe assim. Mas se ele encontrar a carta antes dela voltar, pode ser tarde demais. Nick fica sem palavras. Ele percebe que essa noite não é só sobre perder um trem. É sobre um casamento que pode estar prestes a acabar. O chamado do passado. De repente, o telefone de Nick toca. É ela. Brooke arregala os olhos. A ex dele respondeu. Agora vem o dilema. Nick corre atrás do passado ou fica com Brooke nessa missão de impedir que a carta destrua o casamento dela? Nick olha o celular tocando.
Dá pra ver que ele tá dividido. Aquele momento que ele sonhou chegou, mas ele não esperava encontrar Brooke nessa noite maluca. "Atende logo", ela diz, empurrando o telefone pra ele. Ele respira fundo e atende. "Alô?" A conversa é rápida. A ex dele diz que recebeu o bilhete, mas ela já seguiu em frente. Tá com outra pessoa. Não tem mais espaço pra ele na vida dela. Nick desliga. Silêncio total. "Eu sinto muito", Brooke diz. Ele dá um sorriso triste, meio que tentando não demonstrar a dor. Faz parte, né? Brooke entende o que ele tá sentindo. Ela também sabe como é perder alguém, como é ver algo importante escapar pelos dedos. Mas eles não têm tempo pra tristeza agora. "Ok, agora é minha vez. Eu preciso impedir que meu marido leia aquela carta." Nick respira fundo, se recompõe e concorda. "Então vamos." A corrida contra o tempo. Eles saem correndo pelas ruas, tentando pegar o primeiro trem do dia. O tempo tá acabando. Se Brooke não chegar em casa a tempo, o marido dela vai acordar e encontrar a carta. Depois de tanto azar a noite inteira, eles finalmente têm um pouco de sorte. Pegam um táxi e correm para a estação. O trem tá quase saindo. Brooke e Nick se olham. "Foi uma noite e tanto, hein?" Ele diz meio rindo. "A mais louca da minha vida." Brooke entra no trem, mas antes de a porta fechar, ela volta, sai correndo e abraça Nick. Não é só um abraço qualquer, é aquele abraço. O tipo que diz tudo sem precisar de palavras. "Você vai ficar bem?" ela pergunta. Ele sorri. "Vou. E você?" Ela respira fundo. "Acho que sim." O trem apita. Dessa vez ela precisa ir. Ela entra, as portas fecham e Nick fica parado na plataforma, vendo o trem se afastar. Ela se foi. O amanhecer e a última surpresa Nick anda sem rumo pela cidade, absorvendo tudo. Foi só uma noite, mas foi uma noite que mudou tudo. Ele pega o celular e percebe que tem algo no bolso do casaco. Um bilhete. Ele abre e lê. "Eu queria que tivéssemos mais tempo. Mas talvez o que tivemos já tenha sido o suficiente." Ele sorri e segue em frente. O filme nos ensina que, às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Brooke e Nick não tinham planejado se conhecer. Ela estava desesperada para voltar para casa. Ele estava fugindo de um reencontro do passado. Nenhum dos dois imaginava que, em algumas horas, encontrariam alguém que mudaria completamente a maneira como viam a vida. A gente vive achando que as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas que estão ao nosso lado há anos. Família, amigos, amores de longa data. Mas o filme mostra que, às vezes, um desconhecido pode nos entender melhor do que qualquer um. Nick e Brooke passaram apenas algumas horas juntos, mas nesse curto tempo, compartilharam sonhos, medos e segredos que talvez nunca tivessem contado a ninguém. Eles se tornaram confidentes, aliados e até um pouco apaixonados, mesmo sabendo que aquela noite tinha prazo de validade. Quantas vezes a gente já passou por algo assim? Conheceu alguém por acaso, em uma viagem, em um evento, em uma situação inesperada, e sentiu que aquela pessoa apareceu na nossa vida no momento certo? O filme nos faz lembrar que nem todas as conexões precisam durar para sempre para serem importantes. Brooke não imaginava que, em uma noite, seus sentimentos mudariam depois de encontrar o jovem músico Nick, em uma estação de metrô de Nova York. Após perder o seu trem, Brooke precisa encontrar um meio de voltar para casa. Nick, o músico itinerante, presencia a aflição da moça e oferece-se para ajudá-la a encontrar um meio de retorno. O que ambos não contavam é que essa missão, que aparentemente seria simples, se tornaria uma verdadeira aventura, onde os dois acabariam passando por diversas situações. E muitas delas acabariam por aproximá-los um do outro. Durante toda a madrugada, Brooke e Nick vagam pelas ruas, procurando uma forma de Brooke chegar ao seu destino. Mas algo inesperado acontece, e um novo sentimento surge entre os dois, depois que segredos sobre suas personalidades e vidas são revelados durante a noite que passaram juntos. Agora, o dia amanhece, e eles terão que tomar uma difícil decisão antes da despedida. Imagina só, uma noite qualquer em Nova York, estação de metrô quase vazia, aquela vibe meio solitária, sabe? Aí entra em cena Brooke, uma mulher bem arrumada, andando rápido, focada em pegar o último trem para casa. Mas adivinha? Ela perde o trem. Simplesmente vê ele indo embora na frente dela.
Pânico. Ela tá sem celular, sem carteira, sem nada. E agora? Como volta pra casa? Enquanto isso, um cara toca trompete ali por perto, meio na dele, tentando ganhar uns trocados. Esse é o Nick. Ele percebe a aflição de Brooke, e como ele não é do tipo que ignora as coisas, resolve perguntar se tá tudo bem. Você precisa de ajuda? E é claro que Brooke, estressada do jeito que tá, não confia nele de cara. Afinal, ela nem conhece esse cara. Mas ela também não tem muitas opções, então começa a conversar, meio desconfiada. Nick descobre que ela precisa desesperadamente voltar para casa, mas não tem dinheiro. Ele tenta pagar um táxi para ela, mas, surpresa, o cartão dele é recusado. Ou seja, os dois estão quebrados. Agora imagina, 2 desconhecidos, sem dinheiro, no meio da madrugada em Nova York. A solução? Procurar alternativas. Plano A. O celular, que não funciona. Primeiro, eles tentam ligar para o marido de Brooke de um telefone público. Sim, ainda existem telefones públicos, mas dá ruim. Ela esqueceu o número. Beleza, sem pânico. Partiu plano B. Plano B. Os amigos do Nick. Nick lembra de um casal de amigos que mora perto dali e pensa: se conseguirmos um celular emprestado ou um dinheiro com eles, problema resolvido. Eles andam até lá, batem na porta e ninguém atende. Óbvio, já tá de madrugada, mas Nick não desiste. Ele começa a tocar trompete na frente do prédio, o que é totalmente estranho e engraçado ao mesmo tempo, para ver se os amigos acordam. Resultado? Nada. Só um monte de vizinho irritado. Plano C. A carteira perdida Brooke lembra que deixou a carteira num hotel onde passou mais cedo. Ótimo. Agora eles só precisam dar um jeito de chegar lá. Eles tentam um táxi, mas nenhum porque, eles não têm dinheiro. Então vão a pé. Chegam no hotel, Brooke tá aliviada, mas o hotel já fechou. O segurança não quer deixar ela entrar e pegar a carteira. Aí entra Nick, o cara do improviso. Ele inventa uma história absurda de que eles são noivos e que Brooke deixou o anel de noivado lá dentro. Dá certo? Não. O segurança só olha pra cara deles e manda embora. Plano D. A festa aleatória. Agora meio sem opções, Nick puxa Brooke pra dentro de uma festa de casamento que tá rolando numa outra parte do hotel. Qual é o plano agora? Ela pergunta. Sei lá, só entra no clima. Eles fingem que são convidados, dançam, dão risada. E, no meio disso, Nick rouba um celular que estava dando sopa numa mesa. Sim, um roubo. Ele só queria usar para ligar, mas Brooke surta. Você acabou de roubar um celular num casamento? Ele devolve rapidinho, antes que alguém perceba, e os dois saem de fininho. Nick percebe que Brooke está inquieta, meio nervosa, olhando para o relógio o tempo todo. Então ele pergunta: o que tem de tão urgente? Ela hesita, mas acaba soltando. Ela precisa voltar para casa antes do marido acordar. Ué, mas por quê? Nick estranha. E aí vem a bomba. O marido dela pode descobrir algo que não deveria. Nick não pressiona, mas dá pra ver que tem alguma coisa pesada aí. O ex que não sai da cabeça. Agora é a vez de Brooke perguntar sobre ele. E você? O que tá fazendo sozinho por aí tocando trompete? Nick ri, meio sem jeito, e confessa que tá adiando um encontro com o grande amor da vida dele. Sabe quando você tem uma última chance de consertar algo, mas tem medo de que seja tarde demais? Ele conta que, anos atrás, deixou escapar a mulher que amava. E agora ela tá na cidade. Ele veio para tentar vê-la, mas não sabe se tem coragem. Brooke ouve, pensa um pouco e solta. Bom, você já me ajudou um monte, agora eu que vou te ajudar. Plano maluco, vamos ver essa mulher. Brooke decide que Nick precisa encontrar essa ex e resolver isso de uma vez. Ele reluta, mas acaba topando. Eles pegam um ônibus, finalmente conseguem carona, e vão até um hotel onde essa mulher supostamente está hospedada. Mas chegando lá, Nick congela. Não consigo. Brooke não aceita. Ela pega um papel, escreve uma mensagem rápida e pede para o recepcionista entregar no quarto da mulher. Agora, só resta esperar. O esconderijo e o segredo de Brooke. Enquanto isso, eles precisam de um lugar para passar o tempo. Como não tem dinheiro para um hotel, Nick lembra de um lugar. O porão de um prédio antigo que ele conhecia. Lá dentro, num sofá velho, eles finalmente relaxam. Brooke tira os sapatos, suspira e olha para ele. Sabe, eu nunca fui desse tipo de coisa. De sair por aí com um desconhecido. Nem eu. Ele sorri. E então, ela desaba. Confessa o que tá pesando tanto.
Ela não pode voltar para casa porque deixou uma carta para o marido dizendo que sabia que ele estava traindo ela. Só que agora, ela se arrependeu. Ela não quer que o casamento acabe assim. Mas se ele encontrar a carta antes dela voltar, pode ser tarde demais. Nick fica sem palavras. Ele percebe que essa noite não é só sobre perder um trem. É sobre um casamento que pode estar prestes a acabar. O chamado do passado. De repente, o telefone de Nick toca. É ela. Brooke arregala os olhos. A ex dele respondeu. Agora vem o dilema. Nick corre atrás do passado ou fica com Brooke nessa missão de impedir que a carta destrua o casamento dela? Nick olha o celular tocando. Dá pra ver que ele tá dividido. Aquele momento que ele sonhou chegou, mas ele não esperava encontrar Brooke nessa noite maluca. Atende logo, ela diz, empurrando o telefone pra ele. Ele respira fundo e atende. Alô? A conversa é rápida. A ex dele diz que recebeu o bilhete, mas ela já seguiu em frente. Tá com outra pessoa. Não tem mais espaço pra ele na vida dela. Nick desliga. Silêncio total. Eu sinto muito, Brooke diz. Ele dá um sorriso triste, meio que tentando não demonstrar a dor. Faz parte, né? Brooke entende o que ele tá sentindo. Ela também sabe como é perder alguém, como é ver algo importante escapar pelos dedos. Mas eles não têm tempo pra tristeza agora. Ok, agora é minha vez. Eu preciso impedir que meu marido leia aquela carta. Nick respira fundo, se recompõe e concorda. Então vamos. A corrida contra o tempo. Eles saem correndo pelas ruas, tentando pegar o primeiro trem do dia. O tempo tá acabando. Se Brooke não chegar em casa a tempo, o marido dela vai acordar e encontrar a carta. Depois de tanto azar a noite inteira, eles finalmente têm um pouco de sorte. Pegam um táxi e correm para a estação. O trem tá quase saindo. Brooke e Nick se olham. Foi uma noite e tanto, hein? Ele diz meio rindo. A mais louca da minha vida. Brooke entra no trem, mas antes de a porta fechar, ela volta, sai correndo e abraça Nick. Não é só um abraço qualquer, é aquele abraço. O tipo que diz tudo sem precisar de palavras. Você vai ficar bem? Ela pergunta. Ele sorri. Vou. E você? Ela respira fundo. Acho que sim. O trem apita. Dessa vez ela precisa ir. Ela entra, as portas fecham e Nick fica parado na plataforma, vendo o trem se afastar. Ela se foi. O amanhecer e a última surpresa Nick anda sem rumo pela cidade, absorvendo tudo. Foi só uma noite, mas foi uma noite que mudou tudo. Ele pega o celular e percebe que tem algo no bolso do casaco. Um bilhete. Ele abre e lê. Eu queria que tivéssemos mais tempo. Mas talvez o que tivemos já tenha sido o suficiente. Ele sorri e segue em frente. O filme nos ensina que, às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Brooke e Nick não tinham planejado se conhecer. Ela estava desesperada para voltar para casa. Ele estava fugindo de um reencontro do passado. Nenhum dos dois imaginava que, em algumas horas, encontrariam alguém que mudaria completamente a maneira como viam a vida. A gente vive achando que as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas que estão ao nosso lado há anos. Família, amigos, amores de longa data. Mas o filme mostra que, às vezes, um desconhecido pode nos entender melhor do que qualquer um. Nick e Brooke passaram apenas algumas horas juntos, mas nesse curto tempo, compartilharam sonhos, medos e segredos que talvez nunca tivessem contado a ninguém. Eles se tornaram confidentes, aliados e até um pouco apaixonados, mesmo sabendo que aquela noite tinha prazo de validade. Quantas vezes a gente já passou por algo assim? Conheceu alguém por acaso, em uma viagem, em um evento, em uma situação inesperada, e sentiu que aquela pessoa apareceu na nossa vida no momento certo? O filme nos faz lembrar que nem todas as conexões precisam durar para sempre para serem importantes. Brooke não imaginava que, em uma noite, seus sentimentos mudariam depois de encontrar o jovem músico Nick, em uma estação de metrô de Nova York. Após perder o seu trem, Brooke precisa encontrar um meio de voltar para casa. Nick, o músico itinerante, presencia a aflição da moça e oferece-se para ajudá-la a encontrar um meio de retorno. O que ambos não contavam é que essa missão, que aparentemente seria simples, se tornaria uma verdadeira aventura, onde os dois acabariam passando por diversas situações. E muitas delas acabariam por aproximá-los um do outro.
Durante toda a madrugada, Brooke e Nick vagam pelas ruas, procurando uma forma de Brooke chegar ao seu destino. Mas algo inesperado acontece, e um novo sentimento surge entre os dois, depois que segredos sobre suas personalidades e vidas são revelados durante a noite que passaram juntos. Agora, o dia amanhece, e eles terão que tomar uma difícil decisão antes da despedida. Imagina só, uma noite qualquer em Nova York, estação de metrô quase vazia, aquela vibe meio solitária, sabe? Aí entra em cena Brooke, uma mulher bem arrumada, andando rápido, focada em pegar o último trem para casa. Mas adivinha? Ela perde o trem. Simplesmente vê ele indo embora na frente dela. Pânico. Ela tá sem celular, sem carteira, sem nada. E agora? Como volta para casa? Enquanto isso, um cara toca trompete ali por perto, meio na dele, tentando ganhar uns trocados. Esse é o Nick. Ele percebe a aflição de Brooke, e como ele não é do tipo que ignora as coisas, resolve perguntar se tá tudo bem. Você precisa de ajuda? E é claro que Brooke, estressada do jeito que tá, não confia nele de cara. Afinal, ela nem conhece esse cara. Mas ela também não tem muitas opções, então começa a conversar, meio desconfiada. Nick descobre que ela precisa desesperadamente voltar para casa, mas não tem dinheiro. Ele tenta pagar um táxi para ela, mas, surpresa, o cartão dele é recusado. Ou seja, os dois estão quebrados. Agora imagina, dois desconhecidos, sem dinheiro, no meio da madrugada em Nova York. A solução? Procurar alternativas. Plano A. O celular, que não funciona. Primeiro, eles tentam ligar para o marido de Brooke de um telefone público. Sim, ainda existem telefones públicos, mas dá ruim. Ela esqueceu o número. Beleza, sem pânico. Partiu plano B. Plano B. Os amigos do Nick. Nick lembra de um casal de amigos que mora perto dali e pensa: se conseguirmos um celular emprestado ou um dinheiro com eles, problema resolvido. Eles andam até lá, batem na porta e ninguém atende. Óbvio, já tá de madrugada, mas Nick não desiste. Ele começa a tocar trompete na frente do prédio, o que é totalmente estranho e engraçado ao mesmo tempo, para ver se os amigos acordam. Resultado? Nada. Só um monte de vizinho irritado. Plano C. A carteira perdida Brooke lembra que deixou a carteira num hotel onde passou mais cedo. Ótimo. Agora eles só precisam dar um jeito de chegar lá. Eles tentam um táxi, mas nenhum porque, eles não têm dinheiro. Então vão a pé. Chegam no hotel, Brooke tá aliviada, mas o hotel já fechou. O segurança não quer deixar ela entrar e pegar a carteira. Aí entra Nick, o cara do improviso. Ele inventa uma história absurda de que eles são noivos e que Brooke deixou o anel de noivado lá dentro. Dá certo? Não. O segurança só olha pra cara deles e manda embora. Plano D. A festa aleatória. Agora meio sem opções, Nick puxa Brooke pra dentro de uma festa de casamento que tá rolando numa outra parte do hotel. Qual é o plano agora? Ela pergunta. Sei lá, só entra no clima. Eles fingem que são convidados, dançam, dão risada. E, no meio disso, Nick rouba um celular que estava dando sopa numa mesa. Sim, um roubo. Ele só queria usar para ligar, mas Brooke surta. Você acabou de roubar um celular num casamento? Ele devolve rapidinho, antes que alguém perceba, e os dois saem de fininho. Nick percebe que Brooke está inquieta, meio nervosa, olhando para o relógio o tempo todo. Então ele pergunta: o que tem de tão urgente? Ela hesita, mas acaba soltando. Ela precisa voltar para casa antes do marido acordar. Ué, mas por quê? Nick estranha. E aí vem a bomba. O marido dela pode descobrir algo que não deveria. Nick não pressiona, mas dá pra ver que tem alguma coisa pesada aí. O ex que não sai da cabeça. Agora é a vez de Brooke perguntar sobre ele. E você? O que tá fazendo sozinho por aí tocando trompete? Nick ri, meio sem jeito, e confessa que tá adiando um encontro com o grande amor da vida dele. Sabe quando você tem uma última chance de consertar algo, mas tem medo de que seja tarde demais? Ele conta que, anos atrás, deixou escapar a mulher que amava. E agora ela tá na cidade. Ele veio para tentar vê-la, mas não sabe se tem coragem. Brooke ouve, pensa um pouco e solta. Bom, você já me ajudou um monte, agora eu que vou te ajudar. Plano maluco, vamos ver essa mulher. Brooke decide que Nick precisa encontrar essa ex e resolver isso de uma vez. Ele reluta, mas acaba topando. Eles pegam um ônibus, finalmente conseguem carona, e vão até um hotel onde essa mulher supostamente está hospedada. Mas chegando lá, Nick congela. Não consigo. Brooke não aceita.
Ela pega um papel, escreve uma mensagem rápida e pede para o recepcionista entregar no quarto da mulher. Agora, só resta esperar. O esconderijo e o segredo de Brooke. Enquanto isso, eles precisam de um lugar para passar o tempo. Como não tem dinheiro para um hotel, Nick lembra de um lugar. O porão de um prédio antigo que ele conhecia. Lá dentro, num sofá velho, eles finalmente relaxam. Brooke tira os sapatos, suspira e olha para ele. Sabe, eu nunca fui desse tipo de coisa. De sair por aí com um desconhecido. Nem eu. Ele sorri. E então, ela desaba. Confessa o que tá pesando tanto. Ela não pode voltar para casa porque deixou uma carta pro marido dizendo que sabia que ele estava traindo ela. Só que agora, ela se arrependeu. Ela não quer que o casamento acabe assim. Mas se ele encontrar a carta antes dela voltar, pode ser tarde demais. Nick fica sem palavras. Ele percebe que essa noite não é só sobre perder um trem. É sobre um casamento que pode estar prestes a acabar. O chamado do passado. De repente, o telefone de Nick toca. É ela. Brooke arregala os olhos. A ex dele respondeu. Agora vem o dilema. Nick corre atrás do passado ou fica com Brooke nessa missão de impedir que a carta destrua o casamento dela? Nick olha o celular tocando. Dá pra ver que ele tá dividido. Aquele momento que ele sonhou chegou, mas ele não esperava encontrar Brooke nessa noite maluca. Atende logo, ela diz, empurrando o telefone pra ele. Ele respira fundo e atende. Alô? A conversa é rápida. A ex dele diz que recebeu o bilhete, mas ela já seguiu em frente. Tá com outra pessoa. Não tem mais espaço pra ele na vida dela. Nick desliga. Silêncio total. Eu sinto muito, Brooke diz. Ele dá um sorriso triste, meio que tentando não demonstrar a dor. Faz parte, né? Brooke entende o que ele tá sentindo. Ela também sabe como é perder alguém, como é ver algo importante escapar pelos dedos. Mas eles não têm tempo pra tristeza agora. Ok, agora é minha vez. Eu preciso impedir que meu marido leia aquela carta. Nick respira fundo, se recompõe e concorda. Então vamos. A corrida contra o tempo. Eles saem correndo pelas ruas, tentando pegar o primeiro trem do dia. O tempo tá acabando. Se Brooke não chegar em casa a tempo, o marido dela vai acordar e encontrar a carta. Depois de tanto azar a noite inteira, eles finalmente têm um pouco de sorte. Pegam um táxi e correm para a estação. O trem tá quase saindo. Brooke e Nick se olham. Foi uma noite e tanto, hein? Ele diz meio rindo. A mais louca da minha vida. Brooke entra no trem, mas antes de a porta fechar, ela volta, sai correndo e abraça Nick. Não é só um abraço qualquer, é aquele abraço. O tipo que diz tudo sem precisar de palavras. Você vai ficar bem? Ela pergunta. Ele sorri. Vou. E você? Ela respira fundo. Acho que sim. O trem apita. Dessa vez ela precisa ir. Ela entra, as portas fecham e Nick fica parado na plataforma, vendo o trem se afastar. Ela se foi. O amanhecer e a última surpresa Nick anda sem rumo pela cidade, absorvendo tudo. Foi só uma noite, mas foi uma noite que mudou tudo. Ele pega o celular e percebe que tem algo no bolso do casaco. Um bilhete. Ele abre e lê. Eu queria que tivéssemos mais tempo. Mas talvez o que tivemos já tenha sido o suficiente. Ele sorri e segue em frente. O filme nos ensina que, às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Brooke e Nick não tinham planejado se conhecer. Ela estava desesperada para voltar para casa. Ele estava fugindo de um reencontro do passado. Nenhum dos dois imaginava que, em algumas horas, encontrariam alguém que mudaria completamente a maneira como viam a vida. A gente vive achando que as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas que estão ao nosso lado há anos. Família, amigos, amores de longa data. Mas o filme mostra que, às vezes, um desconhecido pode nos entender melhor do que qualquer um. Nick e Brooke passaram apenas algumas horas juntos, mas nesse curto tempo, compartilharam sonhos, medos e segredos que talvez nunca tivessem contado a ninguém. Eles se tornaram confidentes, aliados e até um pouco apaixonados, mesmo sabendo que aquela noite tinha prazo de validade. Quantas vezes a gente já passou por algo assim? Conheceu alguém por acaso, em uma viagem, em um evento, em uma situação inesperada, e sentiu que aquela pessoa apareceu na nossa vida no momento certo?
O filme nos faz lembrar que nem todas as conexões precisam durar para sempre para serem importantes. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.